bem, já temos carros na pista e lembrando, o Nikita Mazepin perdeu 2 treinos. Ele não treinou ontem a segunda sessão, treino livre 2, e hoje também, na hora que ele foi sair do boxe, ele tinha trocado, né, o monocoque, trocado o chassi. Vamos ver. Muito legal, em cima dessa informação que estava passando, Sérgio. O Nikita Mazepin agora voltou para a pista, ele agradeceu muito por estar tudo funcionando no carro. Só para quem não acompanhou os treinos livres, ele passou um pouco errado em cima de uma zebra, quebrou o monocoque dele, que é o chassi do carro. A equipe de ontem para hoje teve que trocar esse chassi. Ele saiu na terceira sessão de treinos livres, que aconteceu agora há pouco. Deu um problema no carro de novo. A equipe teve que, mais uma vez, trabalhar no carro. E agora o carro, a Haas do Mazepin funcionando. E ele agradecendo a equipe. Muito legal a atitude do Mazepin. O Mazepin teve uma falta de sorte danada hoje de manhã. Quando ele ia saindo do TL3, ele avançou. Quando ele foi ali para a zona onde o pessoal treina largado, o carro dali já não saiu mais. Ele perdeu 2 sessões. Isso é um prejuízo danado para um jovem piloto como ele. Danado, um estreante e numa pista que está estreando também, embora ele tenha andado, mas lá em 2014, numa categoria que nada tem a ver com Fórmula 1, só ele e o Pérez. O Pérez andou de GP2 em 2009. Muito difícil a gente imaginar, a gente tem 10 equipes, um investimento mais ou menos de 1 bilhão 750 milhões de dólares, centenas de engenheiros, um dos mais capacitados do mundo, e o pessoal da FIA do outro lado tentando ver se eles estão fazendo alguma coisa de errado ou não. É uma disputa bem desequilibrada, então por isso a dificuldade até mesmo de ter ferramentas para fazer qualquer tipo de análise no carro de Fórmula 1. Amanhã tem Stock Car na tela da Band a partir de 1h45 da tarde. Os pilotos pisam fundo na etapa de Santa Cruz do Sul, ao vivo a partir de 1h45, dentro do show do esporte automobilismo é Band. Sérgio, tem uma coisa, se não me engano, errada na asa do carro da Haas. Parece que a lateral esquerda ali, ó, vamos ver, parece que quebrou. Essa imagem recuperada do carro do Tá vendo ali, ó, tá quebrado o bico, ó. A asa tá vendo, ó, quebrou, quebrou sim. Quebrou. Dianteiro esquerdo. É o do Mazepin. É o Mazepin esse, né? Exatamente, é o Mazepin, número 9. Tudo dando errado com ele, hein? Que coisa. Que falta de sorte, né? Bom, pelo menos se é só o bico, né? Ele pode voltar para o box, ainda faltam mais de 13 minutos nesse Q1. Dá para ele fazer mais uma tentativa. Ele que não chegou no Q2 Serginho. Nunca, né? Não chegou até agora no Q2 dessas 19 provas que aconteceram. Fala, Mário. A Red Bull, sobre esse novo teste, a Red Bull já tinha pedido um teste para entender, dizendo que estava flexionando demais a asa traseira da Mercedes. A Mercedes passou nesse teste, a Red Bull continua insatisfeita e pede um teste diferente. Por isso que o Max estava ressaltando, por isso a demora não fazer agora. Eles estão pensando qual é a forma, dentro das regras, que vão fazer esse teste para detectar uma possível, vamos dizer assim, algo que esteja fora do que está regulamentado, né, dentro da Mercedes. Porque eles não podem fazer uma caça às bruxas, uma caça às bruxas. O que eles têm que fazer é tentar adequar essa dúvida às regras e saber e poder provar mais uma vez ou não se eles estão dentro dessas regras. Perfeito, Mari. Você viu que o Gasly pulou para quarto, mas quem lidera é o Sainz com 23,3. Uma dobradinha da Ferrari com Leclerc em segundo, depois Vettel, Gasly, Stroll, Raikkonen. O Giovinazzi acaba de marcar o 7º tempo, 1,24,3. Depois Russell, Latifi e o Mazepin tem uma volta muito alta com 30,3. Ele já voltou para o box para poder ver o que está acontecendo ali na asa dianteira. Eu quero mandar um abraço, um beijo muito especiais para Elaine Matos de Dado e mais ainda para o grande César Pires, com 94 anos de idade. Ele que hoje é artista plástico, mas trabalhou com mecânica durante muito tempo. Um beijo, um abraço, César. Muito obrigado pela sua audiência qualificada aqui. Elaine de Dado, lá em Praia Seca. Um beijão para vocês, ligadinhos aqui na tela da Band. Faltando aí 12 minutos para o encerramento desse Q1. E o Hamilton está exatamente à frente do Verstappen. Estão os dois na pista, ali separados, é claro que por alguns metros, para darem espaço ali um para o outro, mas estão andando juntinhos ali. Sainz tem 1,23,323. A volta mais rápida até agora. Dos que estão na pista, só o Gasly está com pneu médio. Ou fez, melhor dizendo, essa volta com pneu médio 1,23,4. Os demais, todos que foram para a pista, foram com pneus macios. O Hamilton vem com a melhor primeira intermediária.
A primeira parcial é do Hamilton, já 8 décimos. E olha o Pérez, 1:23.2. Excelente volta do Pérez. Hamilton faz também a segunda melhor intermediária. O Verstappen vem com o tempo abaixo. Temos Pérez, Sainz e Leclerc entre os 3 primeiros. Vamos ver o complemento de volta. Norris pula para 1:22.8. E o patrão vem para tomar o tempo do Norris. Vem para ser primeiro Lewis Hamilton. Vai passar, passou primeiro 1:22.0. 1:22.019. Verstappen 1:22.2. Segue a briga, 215 milésimos separando os dois nesse início de treino, hein, Max Wilson? É realmente apenas 2 décimos, né, entre Hamilton e Verstappen, muito próximos ali. E nesse Q1, normalmente, tanto pilotos, principalmente os dois pilotos das principais equipes, né, eles não vão no 100%. Então, eu acho que vai chegar aí fácil na casa de 21,5 esse tempo, de 21 baixo. Vamos ver a asa traseira do Verstappen. Nesse momento, ela está na posição normal, né, ela está fechada. E aquela flambada que ela estava dando era somente na posição aberta. Concordo com o Max que vai chegar na casa de 21 e 21, abaixo de 21,5 com certeza não, porque tem a pista que está se conhecendo, mas esse 1:22.019 na primeira tentativa rápida do Hamilton já é o melhor tempo do fim de semana. Superando os tempos dos TLs 1, 2 e 3 que já ocorreram no Qatar. Chama atenção o tempo do Bottas, né, Sérgio? Ele ficou na 4ª colocação, ele que havia sido mais rápido na terceira sessão de treinos livres, a 9 décimos, quase 1 segundo mais atrás do Hamilton. Deve ter cometido um erro, alguma coisa assim. Na segunda e na terceira, né? Ele foi ontem também e hoje de manhã, né? Hamilton 1:22.0, melhor tempo do fim de semana. E Gasly, que pulo bonito que deu o Gasly, hein? Que ano bonito ele tá fazendo, né? Hoje de manhã andou muito bem, mais uma vez, vem andando bem o ano inteiro. O Tsunoda vem melhorando esse final de semana, andou ali entre os 10 primeiros. Só não vou falar que foi tão bom, Sérgio, porque ele andou entre os 10 primeiros, porém ali uma média de meio segundo a 7 décimos mais lento do que o seu companheiro de equipe. Estariam eliminados agora o Mazepin, o Alonso, o Ocon, o Tsunoda e o Mick Schumacher. Mas tem muita coisa para acontecer. O Alonso não marcou volta ainda, o Ocon também não. E os dois carros da Alpine, eles nunca estiveram entre os últimos, eles estiveram bem nos treinos. Exatamente, bem lembrado pelo Regi. Olha a fila, ó. E ao contrário, meu Deus, você viu o carro saindo da pista, Ferrari saiu da pista ali para poder abrir espaço. Tem que ser. Tem lugares muito estreitos, ou eles param ou eles até saem da pista. E mesmo saindo da pista, Sérgio, atrapalha, desconcentra o piloto. E isso é uma das coisas que a Fórmula 1 tinha que arrumar uma regra para isso. É muito perigoso você ter um carro a 50 km por hora na pista e outro a 300. Uma boa volta do Tsunoda levou ele para a 5ª posição. Ele deslocou o Bottas ali para 6º agora. E o Alonso vem em volta rápida também, assim como o Esteban Ocon. Os dois carros da Alpine, que com essa iluminação fica mais linda ainda essa Alpine. É o azul mais bonito, é o carro mais bonito do ano. Lindo. É lindo demais. Mas eu dizia que eles andaram bem, ao contrário da McLaren, que eles sempre andaram bem nos treinos livres, ao contrário da McLaren que estava lá para trás e agora você vê o Norris em 4º tempo, o Ricardo 11º, há uma evolução grande, embora o Ricardo esteja a 6 décimos do Norris. A Alpine, que como equipe, o Alonso pulou para 3º. Olha, o Fred Sabino, vou te falar, ele segredou no meu ouvido aqui, ó. O Alonso vai brigar por 3º. E não deu outra, cravou o 3º tempo o Alonso. A Alpine, que como equipe, ela está chegando apenas na sua 20ª corrida. E o Bottas vem aí para recuperar o tempo perdido, hein? Esse é o GP número 175 na história do Bottas como piloto de Fórmula 1 aos 31 anos de idade. E essa segunda tentativa do Bottas no mesmo jogo de pneu macio, isso demonstra que essa pista não é tão abrasiva assim, né, Sérgio Maurício? Como todo mundo estava dizendo, né? A temperatura nesse momento, Max, de 30 graus na pista. Vai chegando à noite, obviamente a temperatura vai ficando mais fria. De manhã chegou a estar 35, 36, agora 30 graus. Vamos ver a passagem do Bottas, veio para roubar a posição do patrão. 1:22.016, 3 milésimos mais rápido. Bottas está querendo aproveitar o máximo possível esses 3 momentos em que vai ter o cockpit da Mercedes. Qatar, Jeddah e Abu Dhabi, né, Regi? Ele quer se despedir bem da Mercedes.
e está fazendo muito bem mesmo. Inclusive, vamos lembrar em Interlagos que o terceiro lugar dele, isso teve um determinado momento que o Hamilton perguntou para a equipe onde está o Valtteri. Ele falou terceiro lugar, a equipe respondeu P3, ele falou ótimo trabalho. E ele ainda falou, vamos Bottas, vem comigo. Ele chamou o Bottas para ajudar ele. Olha, o Bottas vai ser de uma importância enorme conforme os resultados aí de pista nessa disputa do campeonato. Do Mundial de Construtores, né? E é o que espera também. Não, e não só do construtores, não, do próprio piloto. Copy that, we see it as well. For the whole car is shaking when I brake. Okay, mate. Understood. O Ocon dizendo que quando ele freia, o carro está vibrando muito. Isso pode ser um simples disco empenado, Sérgio. O que eu quis dizer, Sérgio, de influir no campeonato de pilotos é que a gente sabe que o Hamilton precisaria de 2 vitórias, se o Verstappen chegar em segundo, para os dois se empatarem e chegarem no 0-0 ali para a última corrida em Abu Dhabi. Porém, se o Hamilton vencer e o Bottas conseguir um segundo, aí a coisa já fica bem mais a favor do Hamilton. E a Red Bull espera um pouquinho também do Checo Pérez para ajudar, né, Regi? Sim, também tem um papel importante a ser feito, que ultimamente ele vem fazendo melhor do que o Bottas, exceto em Interlagos. E olha o que ele fez agora. Quarto lugar, 1:22.398, a hegemonia da Mercedes 1 e 2, depois a Red Bull com 3 e 4. Aí o Alonso aparece em quinto, depois o Sainz, o Gasly, você vê até o Russell, os que estariam passando para a segunda fase do treino, Q2, nesse momento, faltando 5 minutos para o encerramento. O Verstappen faz o melhor segundo setor. Vamos ficar de olho no tempo do Verstappen agora. Ele pode virar o jogo aí. Red Bull sofreu muito com o problema das asas traseiras. Agora abriu, parece que tá tudo ok com a asa traseira do Verstappen. Paradinha, hein? E agora 1:21.996. Esse garoto tá demais, né? Sérgio, esse cara tá guiando muito o Supermax. Em 2 centésimos de segundo estão os 3 primeiros. Incrível, né? Muito legal ver a competitividade. Mari. Vocês estavam falando do Gasly. O Gasly no último treino livre deixou as 2 McLaren para trás. Ele tem constantemente deixado as 2 McLaren. O Monegato bota esse carro na linha reta, Monegato. Na curva 16, além de tudo, né? Além de ter perdido tempo porque saiu de traseira na saída da curva, passou dos limites de pista e perdeu o tempo da volta, foi deletado. E esse seria o único tempo que ele fez. Deixa eu ver aqui o Leclerc. Então ele já tem um tempo aqui, ele tem o 13º, ele tá fez perto da fronteira. E aconteceu a mesma coisa com o Lando Norris. Também. Aquela volta que o Norris estava lá para cima, exatamente aquela que ele perdeu. George Russell tentando mais uma vez levar sua Williams aí ao Q2, coisa que ele fez várias vezes ao longo da temporada, vem fazendo uma temporada sensacional. 13 vezes, Max. Exatamente. Quantas no Q3, Regi? No Q3 ele chegou 4. 4 vezes. Ano que vem, George Russell na Mercedes ao lado do Hamilton vai ser uma dupla que, né, Sérgio, vai ser muito forte. Tô louco para ver essa dupla, tô louco para ver o Jorjão da Massa na Mercedes. Ele passa, faz o 10º tempo, 1:22.969. Perrengue na Band, amanhã 7h45 da noite, ao vivo. O Tatola, o Denis, o Ângelo e o Ricardinho já estão prontos para levar bom humor para dentro da sua casa. Fique ligado, Perrengue, amanhã 7h45 da noite, só aqui na Band. 45 dentro do Show do Esporte, hoje é classificação, amanhã 1h45 a gente vai acompanhar mais uma etapa da Stock em Santa Cruz do Sul, na linda Santa Cruz do Sul. Impressionante o trabalho, né, dos mecânicos da Red Bull, de um problema que vem sendo crônico, parecia muito difícil de resolver. Você vê, tá o carro direitinho até agora, direitinho a asa paradinha, sem ter aquela flexibilidade. E sabe uma coisa que me chamou a atenção em relação a isso? A gente viu que eles estavam mexendo ali a regulagem de quanto abre a asa. E quanto mais aberta, mais suscetível ela está àquela deformação que a gente vê nas imagens. Talvez a Red Bull, para solucionar isso, tenha até sacrificado um pouco a quantidade de quanto essa asa está abrindo, que a gente vai lembrar é de até 85 milímetros. E talvez ela tenha reduzido um pouco isso, que perde um pouco de rendimento, porém diminui a chance de fazer aquilo lá. E olha o trânsito. Olha só, porque o Leclerc tem que abrir uma volta, porque ele está perigando, ele está na 15ª posição. E ali uma McLaren quebrou um acordo de cavaleiros, né? Que os pilotos têm um acordo de cavaleiros, que nessa parte final do circuito ninguém passa ninguém. E não deu para ver ali se foi Ricardo ou o rádio do Hamilton. Falando justamente isso do trânsito, né? Faltam 40 segundos, todo mundo vai abrir a volta. Porém, ali, alguns pilotos não se respeitaram. Foi o Ricardo, ele está exatamente à frente do Leclerc, o Ricardo.
Ricardo que está perto da fronteira, né? Na 13ª colocação, enquanto o Leclerc está exatamente na fronteira. Ele não podia esperar, não. E nem o Leclerc, né? E se fosse o Hamilton, o Verstappen e o Bottas agora, ia pro box, porque... Não tem nem mais o que fazer na pista, né? Melhor até para não atrapalhar os outros, não gastar equipamento. Vamos ver a volta do Leclerc. O tempo dele é 1:23:3. Ele não faz uma boa primeira parcial. Russell tem o 10º tempo e vai melhorando a volta. Ele fez a sua melhor primeira parcial agora, o George Russell. Leclerc está passando ali pela curva 11. Vettel acaba de pular para a 6ª colocação agora. Pulo do Vettel, hein? Bom pulo do Vettel. O treino já acabou para o Gasly, para o Sainz, para o Vettel. Eles já passam porque o tempo está zerado, já recebe a bandeira quadriculada. Agora vem o Leclerc. Vamos ver o que faz aí o Monegasco. Ricardo pula para 9º. Leclerc 10º. Agora é o Raikkonen que está ali na zona de corte. Passa o Russell, 12º, garante vaga no Q2. Passou o Stroll e empurrou o Raikkonen para a 16ª posição, tá fora o Raikkonen. Bom, já está decidido. E olha o Hamilton. Já está decidido porque o Hamilton agora 1:21.9. 1:21.9, ele está respondendo aquilo que o Verstappen fez na pista. Tsunoda passa em 6º. Estão eliminados o Raikkonen, o Latifi, o Giovinazzi, o Mick Schumacher e o Mazepin. O Ocon se coloca em 10ª posição à frente do Alonso. Não. O Alonso pulou. Agora para 6º. O Alonso está muito bem, né? O circuito novo, o Alonso muito bem na 6ª posição com o seu Alpine. E o Russell mais uma vez passou por Q2. Ficou pendurado, mas passou ali em 15º. E o Norris, né, que ficou pendurado, acabou passando também. O Leclerc, você narrou a volta em que ele conseguiu passar. Ele estava também para trás aí, estava fora do Q2, mas ele passou, mas pode ter certeza que ele não está nada satisfeito. Que ele passou virando em 13º ali, 8 décimos do Hamilton, só que o Sainz está lá na ponta, está 4 décimos mais rápido do que ele, em 4º lugar. E é verdade, né, Regi? Mas uma coisa que aconteceu com o Leclerc agora, ele estava ali relativamente próximo do Ricardo nessa volta. E essa pista, principalmente... Você vai acompanhando aqui a classificação, mas amanhã dentro do Show do Esporte, a partir de 10h30, a apresentação da Glenda Kozlovski, do Elia Júnior, se acompanha o Grande Prêmio do Catar, a 20ª etapa da temporada. Fórmula 1 2021, e aí tá ligado o Band, o canal do esporte. Velocidade no 5G, na banda larga e muito mais. Sérgio, a gente está vendo aqui alguns pilotos, né, com composto médio, então a gente vê principalmente as principais equipes utilizando o composto médio. Porém, a gente tem um Gasly que com frequência ele vai para o Q3 e está utilizando o composto macio. Tanto ele quanto o seu companheiro de equipe Tsunoda. Você vê as performances do Hamilton ali na Turquia, depois Estados Unidos, México, Brasil. Hamilton tem 6 poles. Aliás, desculpa, deixa eu confirmar aqui. O Hamilton tem 3 poles contra 4 do Bottas e 9 do Verstappen. E aí os outros que fizeram poles foi o Leclerc, que fez 2, e o Norris, que fez 1. Considerando-se que algumas dessas poles do Verstappen são naquelas das chamadas classificação sprint, e não nesse sistema que está sendo disputado agora. Se fosse nesse sistema, o Hamilton teria uma pole a mais que foi obtida no Brasil. E a de Silverstone também, né? E a de Silverstone também. Silverstone, Hamilton fez a pole, digamos assim, na sexta-feira, e o Verstappen ganhou a classificação sprint que deu a ele a pole no sábado. Olha, mas regra é regra, né? Sim, sim. Exatamente. O Sainz saiu de pneu faixa amarela, o Ricardo também, o Hamilton também, Verstappen está de pneu de faixa vermelha. O Russell, por exemplo, está com pneu macio, o Tsunoda de pneu macio, o Gasly de pneu macio. E agora as equipes que, digamos assim, tem menos chance de passar para o Q2, tem que botar pneu macio para tentar ir para passar para o Q3, né? Tem que botar pneu macio e ir com tudo, né? E com tudo, exatamente. E lembrando que o pneu que será utilizado agora pelos pilotos que marcarem seus tempos e que avançarem para o Q3 vai ser o pneu de largada. E essa volta de Hamilton de 1:21.9 logo no Q1 mostra que a gente estava certo em prever
um 21 baixo, um 21, no máximo 21.4, 21.5, para uma pole position que pela simulação seria de 22.6. Olha como já ultrapassou em muito a simulação. 22.6 fez o Norris agora. É. O Russell tinha feito já 22.9 e agora o Sainz 22.2. Estamos no Q2, há pouco mais de 10 minutos do encerramento. Você aqui na Band, em todo o Brasil. Amanhã, a partir de 10h30, vem o Hamilton para tomar de novo a fatia do bolo. Vai passar o Hamilton, passou, fez 1:21.6. Olha como essa com pista pneu evolui. médio. Exatamente, ele virou 1:21.9 com o composto macio, que pela informação da Pirelli é 7 décimos mais rápido do que o composto médio, e mesmo assim ele já foi mais rápido com o composto médio em relação ao composto macio que ele tinha feito há 10 minutos atrás. Verstappen vem, mas não vem para tomar o tempo do Hamilton, não. Pérez passou 1:22.6. O Verstappen passa, faz 1:21.9. Bem coladinho ali no Hamilton, mas ainda tomando 3 décimos do tempo do 7 vezes campeão no mundo. Vamos ver o tempo do Gasly. Que é isso, amiguinho? Gasly faz o segundo tempo, mas de pneu macio. De pneu macio, ele se enfia ali entre a Mercedes e a Red Bull. Vem fazendo uma excelente temporada, um excelente campeonato e um final de semana especial, o Pierre Gasly. E eles, e a AlphaTauri com o Gasly, eles estão numa estratégia diferente. O Gasly, normalmente, ele passa pro Q3, usando o mesmo composto médio que Mercedes, que Red Bull e tudo mais. Então, acho que é muito mais uma escolha de estratégia colocar o Gasly para largar com composto macio do que aquele piloto de uma equipe mediana que põe o macio e se entrar pro Q3 vai ter que largar com aquele pneu. Tentar uma corrida diferente numa volta, numa pista de 57 voltas apenas, né? O Gasly, assim como o Leclerc, passaram 16 vezes para o Q3. À frente deles, só o Pérez com 17 e os três, né? Verstappen, Hamilton e Bottas com 18. Exatamente, e o Norris com 18. E eu acho boa a estratégia do Gasly, primeiro porque ontem na simulação a gente viu que o pneu macio está durando bastante. E segundo, para você tentar se misturar com as equipes da frente, tem que fazer alguma coisa diferente. Exatamente. O carro dele é um pouco inferior aos carros da Red Bull e da Mercedes, faz alguma coisa diferente, vai que dá certo. Exatamente. Foi assim que ele ganhou a corrida em Monza o ano passado. Logo mais tem campeonato alemão. Será que ele não está pensando em 2 paradas? Desculpa, Mari. Desculpa eu que não te chamei de novo, desculpa. Não, pode falar. Será que ele não está pensando em 2 paradas, o Gasly? Pode ser. Porque também é uma incógnita, né? O que vai acontecer? Os carros com tanque cheio, né? A gente viu que o Mário Isola soltou ontem um comunicado que o dianteiro esquerdo do pneu desse aí, o pneu macio, ele está gastando com 20, 22 voltas, ele já não está mais com a performance, né? É um circuito que gira na direção horária, né? E o pneu dianteiro esquerdo tem sempre... Eles não acertaram muito as previsões, né, Sérgio? Parece eu nas minhas previsões de corrida. Não acertei uma, acho que ao longo do ano. Parece eu marcando o bilhete da Mega Sena. Só marco tempo ruim. Vettel subiu para 7º. E logo mais tem campeonato alemão a partir de 2h30 da tarde. Tem clássico entre Union Berlim e o Hertha Berlim. Ao vivo, narração dele, José Luiz da Atena. Me ajuda aí, Datenão. Futebol na Band, logo mais campeonato alemão, 2h30 da tarde. O Alonso com melhor primeira parcial. Alonso vem bem. Alonso ali em sexto, 22.0. Com composto macio também. Ao 12º, Regi, Max, Mariana e amigos, todos no mesmo segundo. Do primeiro ao 12º. Muito competitivo. Em classificação, ela é 12-7 para o Sainz, mas em corrida o Sainz tem sido mais regular. E o Leclerc é daquele cara que não gosta, detesta perder para o companheiro de equipe. Bom, o Russell calçou pneus novinhos, pneus macios, e agora vai tentar passar para o Q3. Faltando aí 6 minutos para o encerramento. Você ligado na Band em todo o Brasil, as emoções do GP do Catar. Essa é a corrida número 1055 na história da Fórmula 1. E a primeira corrida no circuito de Losail, que, como eu disse aqui na abertura, foi construído para a MotoGP e recebeu provas excepcionais, não só da MotoGP. Está à direita ali de camisa azul exatamente ali o Jean Todt, de costas de camisa branca ali com o símbolo tá o CEO, que é o Stefano Domenicali. E é o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, que tá ali. Bom, a FIFA eu achei que era. É, a FIFA, por causa da Copa. O Catar da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2022 vai ser exatamente no Catar e nessa época do ano, exatamente daqui a um ano vai acontecer a Copa do Mundo.
para fugir do calor do Qatar, eles vão ser disputados excepcionalmente a Copa em novembro e dezembro. E por isso não vai acontecer o GP, que já está marcado para 2023 e tem um contrato de 10 anos. De 2023 até 2033 vão acontecer os GPs no Qatar. Ano que vem não, por causa da Copa do Mundo. Está tendo um exercício antiterrorismo da FIFA, exatamente aí uma simulação no Grande Prêmio do Qatar, já visando o jogo, a Copa do Mundo, faltando para a Copa, então já está na hora de começarem os testes, né, que são tão importantes, e um deles é, obviamente, contra o terrorismo. E olha, Sérgio, George Russell vem numa volta muito boa. O Russell, que como a gente falou agora há pouco, todos nós já sabemos, vai estar com o Hamilton ano que vem na Mercedes. E ele é um piloto, na minha opinião, Sérgio, excepcional. E para um piloto que é bom, para ele ficar ainda melhor, sabe que ele precisa? Andar em carro ruim. E ele vem andando em carro, desculpa falar, mas o carro ruim, o carro pior, talvez um dos piores do grid há 3 anos. E isso eu tenho certeza que vem fazer ele se desenvolver ainda mais como piloto e vai chegar muito forte ano que vem na Mercedes. E a gente viu quando ele pegou no ano passado, que o Hamilton estava com Covid, quando ele pegou o carro do Hamilton, o que ele fez, né? Não fosse uma atrapalhada, ele tinha ganho a corrida. Atrapalhada da equipe, não dele. Da equipe, exatamente. Torcedor com a bandeira britânica, muitos torcedores vestidos com camisetas laranja, a cor, né, da Holanda. Fala, Maria. Estão gravando uma ação, na verdade, entre a FIA e a FIFA com os pilotos para marcar um ano que falta para a Copa do Mundo, né? Começa no dia 30 de novembro, então está tendo uma junção aí para promover esses 2 eventos esportivos, né? A Copa do Mundo e a Fórmula 1. Pelo menos 2 dos pilotos aí que eu saiba. E os carros partem agora para aquele momento em que só os 10 mais rápidos vão passar. E nós temos 15 carros buscando 10 posições do Q3. Agora é hora de botar sapato novo e pé embaixo, né, Max Wilson? É verdade, né? Principalmente ali para quem está próximo da fronteira, né? Carlos Sainz, Vettel, Stroll, que está exatamente na fronteira, Norris com a McLaren. E por isso o Pérez botou um sapato novo diferente, né? Ele saiu agora de pneu macio, porque ele estava perigando, ele não estava conseguindo o que o Verstappen está conseguindo de pneu amarelo, só que agora o Verstappen também sai de macio. Mas então isso talvez seja um teste apenas. O Sainz está de pneu faixa amarela. O Sainz tem o 8º tempo, ele tem 1:22.2 e saiu, é o único deles, aliás, o Bottas também está de pneu faixa amarela. O Sainz e o Bottas confiantes aí que vão passar pro... Bom, o Bottas eu acho que pode estar mais confiante do que o Sainz, mas o Sainz está confiante também, né? E olha, confiante, porque 22.2, o 10º está com 22.5, não está tão longe dele assim. Faltando 1 minuto e meio para o encerramento do Q2. Você ligado aqui na Band e amanhã a partir de 1h45, Luque Monteiro, Felipe Jafone e toda a nossa turma para contar essa história de Santa Cruz do Sul. Na belíssima Santa Cruz do Sul, na Serra Gaúcha, a gente vai acompanhar as emoções da Stock Car em mais uma etapa. Olha, eu entendo que pelo menos os 3 primeiros, Hamilton, Gasly e Verstappen, eles estejam agora com os pneus vermelhos, mas aquela coisa de repente para fazer um teste e abortar a volta para que a melhor volta, vamos lembrar que obrigatoriamente a melhor volta desse Q2 é com esse pneu que o piloto tem que largar na corrida amanhã. A não ser que eles tenham também optado por fazer uma estratégia diferente e largar de pneu macio. Estamos acompanhando a volta do espanhol Carlos Sainz. Ele e o Bottas de médio. Leclerc vai fazendo a sua melhor volta, mas ele ainda está lá na 15ª posição. Vamos aguardar aí. Carlos Sainz que está fazendo seu GP número 138. 26 anos de idade. O Sérgio, 25 segundos, quem está no desespero passou, aí... Desculpa, o Regi, ele passou e não melhorou. Quem está no desespero aí chama-se Sérgio Pérez, porque a Red Bull vai precisar muito dele nessa corrida e por enquanto ele está fora do Q2. O Leclerc está fora, hein? O Leclerc está fora. Ele ainda vai abrir, dá tempo dessa volta ainda, mas por enquanto ele está fora em 11º. Dá tempo, mas ele não vai melhorar seu tempo, Sérgio. Ele está com composto macio, os carros de Fórmula 1 não conseguem dar 2 voltas rápidas em função da questão da carga da bateria, então o Leclerc já de fora, mesmo com o pneu macio, não entrou. Acabou o tempo, o Tsunoda já passou, vamos ver o Ricardo, fica com o que tem, 22,5, ele melhora o tempo, mas não melhora a posição. Também não entrou. Subiu para 13º, vamos ver o Ocon agora.
Esteban Ocon tem o 7º tempo, vamos ver se ele melhora. Passou, melhorou, foi para quinto, 1:22.012. Gasly, Ocon e Tsunoda. Agora Vettel, 22:1. Vai para o 8º, melhora a posição Vettel. Vai passar o Alonso. O Alonso passa, que é isso, Alonso? Terceiro, 1:21.8. O Alonso pegou a mão da pista, né? E o Pérez. Vem fazendo a sua melhor volta o Pérez. Porém com composto macio, não passou com macio. Rapaz, e agora? O que explica? Como é que explica pro Dr. Helmut? Essa aí complicou a vida dele. Num momento decisivo. Ninguém tá pagando punição, ninguém fez troca de motor, não tem nenhuma punição. Tudo que vem acontecendo com a asa traseira da equipe Red Bull, tá ali o fiscal da FIA testando a asa traseira. Você vê como é que são os desígnios, né, da vida, né? Num domingo atrás, aliás, num sábado como esse, exatamente há uma semana, estavam lá medindo a asa da Mercedes. E num sábado como hoje, uma semana depois de tudo que aconteceu, estão lá com problema na asa Red Bull. É verdade. Que coisa impressionante. É impressionante. A vida, né? E a gente viu ali também o Hamilton, né? Tem 101 poles e a última dele foi no Grande Prêmio da Hungria. Aquela corrida que ele largou sozinho. Primeira vez na história que um piloto larga sozinho no grid. Não sabia nem narrar aquilo. Eu lembro. Menos de 10 minutos e o patrão abriu a volta. E vamos lembrar que aquele grid, né, em função de tudo que aconteceu, quando ele se viu sozinho, ele perguntou, cadê os outros rapazes? Sérgio, a gente está vendo ali a velocidade máxima do Hamilton, 317. A Red Bull, a última vez que eu vi, ela passou a mais ou menos 309. É uma diferença ainda muito grande a favor da Mercedes, a velocidade de reta. Menos do que Interlagos, mas ainda uma diferença grande. Interlagos chegou a ser 15 km. O helicóptero acompanha a volta do Hamilton. E a gente está com o Bottas na imagem fechada. E a gente viu os dois saindo do box juntos, né? E a gente vê uma diferença aí de 16 segundos entre eles na pista. Bottas está mais rápido. O Hamilton tinha feito o melhor primeiro setor. O Bottas roubou dele o primeiro setor. No quesito velocidade, o Bottas é incontestável, né? Tem 20 pole positions, todas elas na equipe Mercedes com o Hamilton como companheiro de equipe. Quando não é primeiro, muitas vezes segundo, muito próximo do Hamilton, o Bottas realmente é um piloto muito rápido. Melhor se ele roubou o setor do Hamilton, a gente vai ver o Bottas já, Regi, passando para ver qual vai ser o setor. Não roubou não. O Hamilton ainda tem o melhor segundo setor. E olha o Verstappen. O Verstappen com o melhor primeiro setor. Olha aí. A guerra está declarada. 8 minutos para o fim. Entre os três, né? Porque o Tcheco ficou. O Tcheco não participa dessa sessão, ele ficou no Q2. 21,2 para o Hamilton. Aquela nossa previsão de abaixo de 21,5, tá acertamos, hein, Regi? Olha o Verstappen. O Verstappen já está 1,9 abaixo do tempo. 0,0005. 1,21,2, 1,21,4. Vamos ver o Verstappen passando. Vai vir o Verstappen. Norris faz 1,22,0. Verstappen com uma volta espetacular. Por enquanto, 5 milésimos mais rápido. Tsunoda faz o quarto tempo. O Verstappen fez a curva 15, vai para a curva 16 agora. Entrou pela reta. Verstappen vai passar. Sainz fez 1,21,8. Verstappen 1,22,4. 1,21,4 contra 1,21,2 do Hamilton. Perdeu muito no setor 2 e 3. Olha lá, 0,188 no 2, 0,167 no 3. E os dois na primeira fila, hein? E a gente vê também, né, a diferença do Hamilton aqui em São Paulo, por exemplo, foi quase meio segundo numa pista que é muito menor. Interlagos é muito menor do que Qatar. E agora a diferença de um pouco mais de um décimo. Isso é que também, agora o motor do Hamilton tem que andar num limite de potência, num regime de potência um pouco mais brando. Não é o que ele fez aqui em Interlagos. O que você lembrou, hein, Serginho? E a asa tá perfeita ali, dá pra ver nessa super câmera lenta que não há nenhum problema ali com a asa do Max Verstappen. Olha o filme de suspense que você lembrou, os dois na primeira fila por enquanto. Pois é isso. No final da volta já não tinha mais aderência, que vai estudar, que vai rever aí que se de repente a maneira que ele abordou essa tentativa não foi a melhor possível, então bem decepcionado o Sérgio Pérez. Bem decepcionado. Torcida holandesa presente ali, fala, Regi. Tá bem decepcionado, e eu acho que mais do que ele, só o Helmut Marko e o Christian Horner. Dá pra ver na pista ali onde tá o Hamilton, onde tá o Verstappen, né? Eles vão abrir voltas ainda. O Hamilton vai ali em direção à curva 16 e vai abrir volta. O Verstappen tá ainda na curva 6 e agora 2 minutos pro fim. Agora
a gente vai saber quem é o pole position dessa 20ª etapa da temporada. Lembrando que o Verstappen tem 9 poles, até agora entre as 19 corridas ele tem 9 poles, o Bottas 4, o Hamilton 3, o Leclerc 2, o Leclerc já não disputa mais, e o Norris, que está ali, tem uma pole position até agora nessa temporada, a única dele inclusive na carreira, na temporada 2021. E olha, Sérgio, essa diferença de posicionamento entre Hamilton e Verstappen, o Hamilton é o primeiro da fila e o Verstappen é o último, se não tivermos uma bandeira amarela, é melhor para o Verstappen. A pista sempre evolui um pouco, a cada carro que passa, principalmente nesse circuito que é pouco utilizado, o Hamilton acaba de melhorar 3 décimos no primeiro setor. Então, realmente, nesse momento, a posição do Verstappen é melhor. Hamilton no modo ataque. Estamos acompanhando aí o patrão na sua volta final. Definição do grid de largada para o Grande Prêmio do Catar, que você acompanha amanhã a partir de 10h30 da manhã na tela da Band. Vamos um pouquinho com ele? Continua no 0,3. Como ele tinha 1,8 em relação ao Verstappen, então a diferença dele é 4,8. O Verstappen acho que vai ter que operar um milagre. Se o Hamilton continuar dessa forma, ele vai ter que operar um milagre para poder tirar essa pole do Hamilton. Olha a volta do Hamilton, ele vai chegar na linha, ele tem um 21,2. Vai passar Hamilton um 20,8. Um 20,8. Bottas faz o seu melhor primeiro setor. Tsunoda passa, faz um 21,8. Tem 7ª posição para o japonês Yuki Tsunoda. Hamilton com uma volta espetacular de um 20,8. Verstappen faz o seu melhor primeiro setor. Setor 3 tem bandeira amarela. Já pista limpa de novo. Bottas não faz um bom segundo setor. Rapaz, o carro do Gasly tá com o pneu furado. E o dianteiro direito tá furado. E com o bico quebrado. Com aquela bandeira amarela. E aí ninguém pode mais melhorar o tempo de volta. Acabou. Ninguém pode mais melhorar. Lewis Hamilton com a pole position número 102. Pole position 102 de Lewis Hamilton. Uma pole position com tempo de 1:20.827. Lewis Hamilton, pela 102ª vez é pole position, a pole número 4 na temporada. O patrão deu as cartas do Catar, Reginaldo Leme.